Prontinho. Está gravando, então. Então, boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre equações do segundo grau, que provavelmente vai ser o nosso último assunto, né? Estamos na reta final aí, tem alguém ansioso? Até eu fico ansiosa nessa reta final, né? Pertinho do exame. Mas a gente conseguiu ver bastante coisa, vocês estudaram bastante coisa, acredito que estão bem preparados. Bom, semana passada a gente falou sobre equações do primeiro grau, e aí eu deixei uma lista de exercícios com vocês, eu vou fazer uma revisãozinha aqui bem rapidinho do que a gente viu semana passada, e aí se alguém tem alguma dúvida na lista, tentou fazer algum exercício e não conseguiu, pode me falar, se quiser já colocar aí no chat, que aí eu posso tirar as dúvidas, tá? Senão a gente já vai direto para as equações do segundo grau. E aí a gente vai ter duas aulas ainda, né? Vai ter aula de hoje mais duas. Uma dia 1º e uma dia 22. A do dia 1º eu vou concluir essa parte de equações do segundo grau, que é bastante coisa, não vai dar para ver tudo hoje. Aí eu vou concluir e também fazer alguns exercícios, que aí eu acho que vai acabar sobrando um pouquinho de tempo na próxima. E na nossa última aula eu pensei em fazer uma revisão geral do que a gente viu desde o início do ano lá. Eu pensei em colocar alguns exercícios, a gente fazer tipo um simulado, porque já vai ser na semana da prova de exatas. Então, eu posso colocar uns exercícios, eu dou um tempo para vocês tentarem resolver, depois eu venho corrigindo, mas eu vou pensar direitinho o que a gente vai ver. Porque não vale a pena na semana da prova entrar com matéria nova, né? A gente só vai relembrar o que já viu. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Bom, vou dar uma relembrada então com vocês da aula passada, porque equações do segundo grau, né, é uma sequência aí das equações do primeiro grau. Então, a gente viu lá no finalzinho da aula a formação, né, como é que eu escrevo uma equação do primeiro grau. Está aparecendo a tela aí para vocês, né? Qualquer coisa vocês me falam. E aí a gente escrevia da seguinte maneira: ax mais b igual a zero, né? Então, a equação do primeiro grau, ela sempre vai ter incógnita, que a gente vai geralmente chamar de x, e aí vai ter os coeficientes. O coeficiente a é aquele que acompanha a incógnita, e o coeficiente b vai ser aquele termo independente, né? Que não depende de x. E a gente viu que o a tem que ser sempre diferente de zero, senão vai zerar o x aqui, e aí não seria uma equação do primeiro grau. E a gente viu também que a equação é dita do primeiro grau porque o expoente do x é 1, né? Não tem nada aqui, então é como se fosse o expoente 1. Por isso que a gente chama de equação do primeiro grau. E aí a gente resolveu algumas equações do primeiro grau. A gente falou que o equilíbrio é tudo nesse caso, né? Eu até fiz um exemplo da balança, que tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer do outro lado da equação também, para conseguir ir equilibrando ela até o final e encontrar o valor de x, né? O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é encontrar qual é esse valor de x. E aí a gente fez isso lá na aula passada. Bom, aí eu não sei se alguém teve alguma dúvida resolvendo os exercícios, se quer que eu faça algum exercício específico, ou a gente já entra direto na aula, mas lembrando que quem não deu tempo de fazer, não conseguiu fazer, for tentar fazer depois, pode me mandar as dúvidas também durante a semana que eu tento responder, tá? E eu sempre vou colocar o gabarito para vocês também. Tranquilo? Ninguém tem nenhuma dúvida? Então, eu vou dar continuidade, tá? Bom, e aí, então, hoje a nossa aula é das equações do segundo grau. Aí eu coloquei aqui basicamente o mesmo slide que eu coloquei lá nas equações do primeiro grau. Por quê? As equações do segundo grau também são equações algébricas, ou seja, vai ter uma letra ali no meio, que também a gente vai usar o x. E a gente quer descobrir qual é o valor desse x, né? Quando a gente fala que vai resolver uma equação do primeiro grau ou do segundo grau, o objetivo é identificar qual é essa variável que está ali, esse valor, esse x. Aqui. Bom, aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente começar, um probleminha, para a gente entender aí aonde que podem aparecer as equações do segundo grau. Então, eu coloquei aqui uma imagem de televisores, né? Provavelmente esses dois primeiros aqui não são da época de vocês, são da minha época. Esse primeiro aqui é lá da época da minha mãe, depois esse segundo aqui eu já peguei, e esse terceiro aqui já é da época de vocês, né? Então, os televisores, ao longo do tempo, eles foram evoluindo. A tela foi aumentando e a borda foi diminuindo, né? Graças a Deus aí. Imagina você ver alguma coisa numa televisão desse tamanho aqui, muitas vezes não tinha nem cor.
E aí eu coloquei um probleminha aqui para gente, ó. Então, considere um televisor com as dimensões especificadas e todas as bordas com a mesma largura X. Então, tá aqui a imagem, ó. Tem aqui um televisor de 100 centímetros de largura, 60 centímetros de altura e X é a borda desse televisor. E aí pergunta o seguinte: se nas especificações dessa televisão a área ocupada pela tela é de 4.500 centímetros quadrados, você seria capaz de determinar a largura X da borda para que isso seja possível? Então ele fala ali, né? A tela, fora a borda, tem 4.500 centímetros quadrados. Ele deu para a gente a medida da televisão toda, não só da tela. E ele quer saber qual é a espessura da borda. Então, como é que a gente poderia resolver isso? A gente pode montar uma equação. E aí, a partir dessa equação, a gente vai resolver para encontrar esse valor de x. Então, a primeira coisa é como é que eu calculo a área no caso de um retângulo, né? Vamos considerar que essa tela seja um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo mesmo? Lado vezes lado. Isso aí, né? Lado vezes lado. Bom, no caso da tela, qual vai ser o lado aqui? A gente pode chamar, sei lá, esse lado aqui de A e esse outro lado aqui de B, né? Então, a área seria A vezes B, que é igual a 4.500 centímetros, que é o valor que ele deu para gente. Só que aqui eu tenho duas incógnitas, né? Tem o A e tem o B. Não vamos reescrever isso em função de x, que é a borda que a gente quer descobrir. Como é que eu vou fazer para reescrever em função de x? Bom, eu vou usar as informações que ele me deu, que são as dimensões totais da televisão, com borda. Então, esse Azinho aqui, na verdade, seria 100, que é o tamanho total da televisão, menos duas vezes a borda, né? Eu tenho uma bordazinha aqui, nesse ponto, deixa eu mudar de cor, porque essa cor não está aparecendo no meu desenho. Tem essa borda aqui e tem essa borda aqui. Então, eu vou descontar duas vezes x, que é a borda. Então, o azinho eu posso reescrever como 100 menos 2x. Tudo bem? E o bzinho, a mesma coisa. O bzinho é a altura da tela. Mas eu tenho a altura total do televisor, que é 60. Então, eu posso considerar que bzinho é 60 menos duas vezes a borda também, porque eu tenho uma borda aqui em cima e uma borda aqui embaixo. Então, eu tenho duas vezes a borda. O bzinho é 60 menos 2x também. Isso tudo é igual a 4.500. Olha agora sim, eu consegui montar aqui uma equação que só depende de x. Aí fica bem mais fácil, né? Quando a gente só tem uma incógnita, a gente consegue resolver com uma única equação. Beleza, aqui eu vou ter que fazer uma multiplicação, uma distributiva, né? Porque eu tenho aqui um valor aqui entre parênteses multiplicado por esse outro valor entre parênteses. Então, eu vou fazer distributiva para resolver isso. Então, vai ficar 100 vezes 60, vai dar 6.000. 100, fiz a primeira distributiva, agora eu vou fazer a segunda. 100 vezes 2x vai dar menos 200x. Depois, pode falar, Tainá. Eu só fiquei um pouco na dúvida como menos 2x se encaixou. Eu só fiquei um pouco perdida. Tá, a borda, ela vale x, né? Ele colocou aqui pra gente, que a borda da televisão vale x. Ele me falou que 4.500 é a área total da tela, que seria o Azinho vezes o Bzinho, que é o nome que eu dei aqui para as dimensões da tela. Só que Azinho e Bzinho vai ficar meio complicado para eu chegar a alguma conclusão, né? Porque eu teria que descobrir o valor de Azinho para descontar de 100 e descobrir o valor da borda. Então, não consigo. Então, eu vou reescrever esse Azinho vezes Bzinho, que é a área da tela. Aí eu fiz o quê? Peguei, por exemplo, no Azinho, o 100, que é o total da tela, menos duas vezes a borda. A borda é o que ele me falou que é x. Eu tenho uma borda aqui, que é x, e outra borda aqui, que é x. Então, o Entendi. azinho, que é esse valor entre o x, é 100 menos 2x. Entendeu? Então, tá bom. Na lateral, a mesma coisa. Eu tenho x em cima e tenho x embaixo. Por isso que eu desconto 60 menos 2x. Para descobrir o valor do b, que é esse valor entre os 2x aqui. De aqui A e aqui B.
Beleza, então vamos continuar na distributiva aqui. Agora fiz o 100 multiplicado pelos dois valores, agora eu vou fazer o menos 2x também multiplicado pelos dois valores. Então, menos 2x vezes 60 vai dar menos 120x, e menos 2x vezes menos 2x vai dar mais, né? Mais menos com menos mais, 4x ao quadrado. Como eu tenho x vezes x, eu coloco x ao quadrado, e 2 vezes 2, 4. É igual a 4.500. Olha aí, agora apareceu o quê? Uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque agora eu tenho aqui um termo que acompanha o x, mas também tem um termo que acompanha o x ao quadrado. E eu não vou conseguir juntar esse termo de x ao quadrado com esse de x. Eu só posso juntar os termos similares, que é ou o termo é independente, igual o 6.000, não depende de nada, ou o termo depende só de x, de um x, ou depende de x vezes x, que no caso aqui é o x ao quadrado, tá? Então, vamos juntar o que dá para ser juntado. O 6.000 com o 4.500 eu consigo, né? Vou passar o 4.500 lá para o outro lado, só que ele vai ficar negativo, então vai ficar 6.000 menos 4.500. O menos 200 com o menos 120 eu consigo juntar, vai dar menos 320x. E o mais 4x ao quadrado, não vou fazer nada com ele, né? Não tem ninguém para agrupar ele. Isso aqui vai ficar igual a zero, né? Porque eu passei o 4.500 lá para o outro lado. Vou resolver esse aqui, ó. 6.000 menos 4.500 dá 1.500. Menos 320x mais 4x ao quadrado é igual a zero. Quem lembra aí como é que resolve uma equação de segundo grau? Alguém aí lembra? Como é que resolveria essa equação de segundo grau para encontrar o valor de x? Alguma ideia? Bhaskara, né? Isso aí. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara. Tem algumas maneiras de resolver uma equação de segundo grau. A Bhaskara é uma delas, é a mais famosa, né, a mais utilizada. Mas tem umas outras maneiras também. Então, eu não vou resolver agora, vamos ver aí essas maneiras de resolver primeiro, e depois lá mais para o final eu vou resolver essa equação com vocês e a gente vai encontrar o valor de x. Beleza? Mas está aqui, ó, uma equação de segundo grau. Eu tenho x ao quadrado, tenho x e tenho termo independente. Necessariamente eu preciso ter todos os termos? Não, a gente também vai ver isso, tá? Mas o x ao quadrado eu tenho que ter. Se não tiver o x ao quadrado, não é uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Tá. Voltei sem querer. Aí aqui eu coloquei também a formação, como é que eu escrevo, né? Eu generalizo uma equação de segundo grau. Ela vai aparecer da seguinte maneira, ó, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero. Bom, o A, o B e o C, eles normalmente são os números. Aqui eu só coloquei A, B e C para generalizar, mas vão ser sempre números que acompanham. O número A letra A aqui, no caso, representa o número ou o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O B representa o número que acompanha o x e o C é o termo independente. Igual a gente viu lá na equação do primeiro grau. Só que na equação do primeiro grau, o A estava acompanhando o x e o B era o termo independente. Agora mudou um pouquinho, tá? Essa lei aqui, essa formação é bem importante lá na fórmula de Bhaskara, na resolução por soma e produto também, porque a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, para aplicar lá na fórmula, tá? Bom, o A ele tem que sempre ser diferente de zero, porque se o A aqui fosse igual a zero, ele ia zerar o x ao quadrado, né? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. E aí não seria uma equação de segundo grau. Então, o A ele tem que ser diferente de zero sempre. O x ele representa a incógnita e o seu valor vai depender do A, B e C, né? Então, em cada equação, o x vai ter um valor diferente, né? Depende do valor de A, de B e de C. E aqui, no caso, a equação é dita de segundo grau, porque agora o expoente da incógnita, ou seja, o expoente do x, é 2. Olha aqui, ó, o máximo expoente, né? Eu tenho o expoente 1, no caso do bx, e tenho o expoente 2, no caso do ax ao quadrado. Então, o maior expoente é 2, então é uma equação de segundo grau. Beleza? Vamos lá, então. E aí a gente tem dois tipos de equação do segundo grau. A equação completa e a equação incompleta. A equação completa é aquela que tem todos os meus termos, todos os meus coeficientes. Então, ela vai ter A, vai ter B e vai ter C. Tanto a completa quanto a incompleta tem que ter A, né? A gente viu lá que o A nunca pode ser zero. Mas ela pode ter ou não o B e C. No caso da completa, ela tem tanto o B quanto o C. Então, não são valores nulos. Eu coloquei aqui
dois exemplos para a gente identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, nessas duas equações aí. Então, me ajudem aí, nessa primeira equação, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o Comparando 3, aqui. o B é o 4, o C é o 16. Isso aí. Então, o A é o 4, que acompanha o x ao quadrado. É o 3, desculpa, que acompanha o x ao quadrado, igual está aqui em cima. O B é o 4, que acompanha o x, igual está aqui em cima. E o C é o termo independente, então é o 16, ele não acompanha nenhuma, não acompanha incógnita. Beleza. E no caso dessa segunda aqui, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é 1, o B é 5 e o C é 0. Então, nessa Não, segunda, o A é o 1. o Fala C aí, Tainá. é menos 20? Isso, muito bem. Ó. Falou quem fala aí que não é da área de exatas, tá vendo? Imagina se fosse. Isso Que aí. isso? Porque a gente tem. Vou primeiro reescrever aqui, ó. O ideal, quando aparece assim, ó, não aparece igual tá aqui na formação, igualado a zero, é a gente reescrever e igualar a zero, para não se confundir. Então, reescrevendo essa equação, a gente igualando ela a zero, como é que ficaria? X ao quadrado mais 5x, e o 20 que está aqui desse lado da igualdade vai passar lá para o outro lado e a gente muda o sinal. Então, fica menos 20 é igual a zero. Agora sim, está bem parecido aqui com a lei. Aí a gente vai comparando ó, o termo que tem x ao quadrado com o que tem x ao quadrado. No caso aqui não tem nada na frente do x ao quadrado. Isso significa que o a é igual a 1. No caso do b, que acompanha aqui, o x é o 5, e o c, que é o termo independente, é o menos 20. Então, é importante montar ela dessa maneira aqui. Se quiser fazer direto, também pode. Só não pode esquecer que a gente tem que passar lá para o outro lado 20, e daí ele vai ficar negativo e não positivo, igual está aqui, tá? Beleza. E as equações... Pode falar, Tainá. Não, eu ia falar, beleza. Tá. E no caso das equações incompletas? Bom, aí no caso delas, a gente tem três tipos. Ou o B vai ser, ou o C vai ser nulo, que é o primeiro caso aqui que eu coloquei. No segundo caso, o B é nulo, e no terceiro caso, o B e o C são nulos. Então, né, no primeiro caso que o C é nulo, ou seja, a gente não tem valor de C, o C é zero. A gente só tem A, x ao quadrado mais bx, e isso é igual a zero. No segundo aqui, o bx, o b é nulo, então não vai aparecer nenhum termo acompanhando só o x, vai aparecer o ax ao quadrado mais o c. E no último caso, eu não tenho nem o b nem o c, eu só vou ter um valor acompanhando o x ao quadrado. Tá? Então, tem essas três possibilidades. O a nunca pode ser zero, né? Não vamos esquecer disso, senão não vai ser uma equação do segundo grau. Se o a fosse zero, aí poderia ser uma equação do primeiro grau ou uma equação, uma expressão numérica, né? Não seria uma equação algébrica. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos também para a gente tentar definir qual é o tipo e encontrar os valores de A, B e C. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso aqui é importante para depois a gente usar lá na fórmula de Bhaskara. Se não conseguir identificar o A, B e C corretamente, nem adianta decorar a fórmula de Bhaskara. Então, quem que é o A, o B e o C nessa primeira equação aqui? 5x ao quadrado mais 2x igual a zero. A é 5, B é 2 e o C é 0. Isso aí. Bora participar aí, meu povo. Só a Tainá que fala, que isso. Estão muito tímidos hoje. O A é 5, que é quem acompanha o x ao quadrado. O B é 2, que é quem acompanha o x. E o C não tem, né? O termo independente. Então, se não tem, a gente usa o zero, tá? Na segunda, A, B e C. O A é Ó, 4 e o B e o C é 0. tem um x aqui, ó. Não, o B é menos 1. Isso aí. A gente pode reescrever essa equação, tá vendo? Ela não está igualada a zero. Eu tenho de um lado x e do outro 4x ao quadrado. Então, eu vou reescrever ela para igualar a zero. Então, eu vou passar o 4x ao quadrado para a esquerda ou o x para a direita. Tanto faz aqui, tá? Não vai... vai acabar mudando o sinal do A, do B e do C, mas isso não vai interferir na hora dos cálculos lá. No final, vai dar o mesmo resultado.
Então, se eu passar o 4x ao quadrado aqui para a esquerda, vai ficar menos 4x ao quadrado mais x é igual a zero. Ou se eu passar o x lá para a direita, vai ficar zero é igual a 4x ao quadrado mais x. Porque se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, elas vão ficar a mesma equação, tá? Então, não faz diferença. Então, quem seria o A? Vamos usar essa primeira de cima aqui. O A é o 4. Por que eu usei essa primeira de cima? É sempre mais interessante usar o A como um valor positivo. É mais usual usar ele como positivo. Então, por isso eu escolhi essa daqui. Mas se usar o A como negativo e o B como positivo, também não tem problema, não. Aqui é menos x. O B vai ser menos 1, né? Porque é o que acompanha o x. E o C é igual a zero. Não tem termo independente. Nessa terceira aqui agora, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é 3, o C é menos 2 e o B é 0. Isso aí. O A é 3, porque acompanha o x ao quadrado. O B eu não tenho nenhum termo acompanhando só o x, então é 0. E o C, que é o termo independente, que não acompanha a incógnita, é menos 2. Vamos para a próxima. Quem é A, B e C? O A é 1, o B é 0 e o C é menos 5. Isso aí, muito bem. Então, aqui também eu posso reescrever, vou passar o 5 lá para a esquerda, então vai ficar x ao quadrado menos 5 é igual a zero. E aí sim eu vou olhar os meus termos. Ó. O A é 1, que acompanha x ao quadrado. O B eu não tenho nenhum valor acompanhando só o x. E o C é menos 5. E por fim, a última, quem vai ser o meu A, quem vai ser meu B e quem vai ser o meu C? O A é 1 e o restante é 0. Isso aí. O A é 1, que acompanha o x ao quadrado, e o restante é 0. Não tem B e não tem C. Tranquilo para todo mundo? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu o que eu fiz, é só perguntar, tá? Só a Tainá tá respondendo aqui, minha ajudante do dia vai ganhar uma estrelinha no final. Então, se alguém tiver dúvida, pode falar, tá, gente? Que eu volto, respondo, explico melhor. Tá, aí eu coloquei alguns exemplos agora para a gente encontrar, então, qual é o valor do x, né? Que é o objetivo aqui é encontrar esse valor, né? Descobrir quem é o valor do x. Bom, aí eu coloquei 3 exemplos aqui. 3x ao quadrado é igual a zero. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma ideia que a gente fazia lá nas equações do primeiro grau. A gente vai tentar isolar o x para descobrir qual é o valor dele, né? Então, para isolar o x aqui, ó, eu tenho o x está ao quadrado e também está multiplicado por 3. Então, o meu primeiro passo, se eu tivesse qualquer número somando, meu primeiro passo seria passar esse número que está somando ou subtraindo lá para a direita junto com o zero. Não tem. Meu segundo passo é tirar qualquer valor que esteja multiplicando ou dividindo. No caso aqui é o 3. E o último passo é tirar raiz ou expoente, né? Então, é o inverso daquelas operações que a gente viu, né? A ordem lá de resolver as operações, que a gente usava o PENDAS. Resolvia lá potência, exponenciação, radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. No caso aqui das equações, para a gente resolver elas, é o oposto. A gente faz primeiro subtração e soma, tira, né? Isola, depois multiplicação e divisão, e por último, potência ou raiz. Beleza, então eu vou passar esse 3 que está multiplicando o x ao quadrado lá para o outro lado dividindo. Que, na verdade, como a gente viu também, não é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Eu estou equilibrando. Então, é como se eu estivesse dividindo por 3 aqui e dividindo por 3 aqui. E aí, o que vai acontecer é que esse 3 vai cancelar com esse, e 0 dividido por 3 é 0, né? 0 dividido por qualquer valor é sempre 0. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 0. Aí, agora sim, eu vou tirar o quadrado aí, vou tirar o expoente desse x. Para eu tirar o expoente do x, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a operação inversa também, né? Qual é? É raiz. Então, eu vou aplicar a raiz dos dois lados. Aí, o que vai acontecer? A raiz aqui vai simplificar com o 2, o x vai ficar igual a raiz de 0, e raiz de 0 é o próprio zero. Então, solucionei aqui minha primeira equação de segundo grau. Essa aqui bem tranquilinha. Então, a solução dessa daqui é 0. O único valor que atende aqui, que esse valor elevado ao quadrado dá zero, é o próprio zero. Aí, nessa segunda,
Agora, essa aqui já complicou um pouquinho mais, né? Eu tenho aqui, lembra lá dos produtos notáveis? Eu tenho uma subtração elevada ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença. Qual era mesmo lá a fórmula do quadrado da diferença, para a gente não ter que fazer distributiva? Alguém lembra da fórmula do quadrado da diferença? Era o quadrado da primeira. Pode falar, Tainá. É menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não é? Isso aí. Mais o quadrado do segundo, né? Isso. Então, é o quadrado do primeiro. O primeiro é o x, então, o quadrado do primeiro é x ao quadrado. Depois, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ser mais... Desculpa, aqui é menos, né? Porque é uma diferença. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2. Mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Isso tudo é igual a 20 menos 4x, né? Aí agora eu vou dar uma resolvida aqui. X ao quadrado não dá para fazer nada. Esse menos 2x vezes 2, eu posso multiplicar o 2 com o 2. Então, vai dar menos 4x. E o 2 ao quadrado eu vou resolver e vai dar 4. É igual a 20 menos 4x. Agora eu vou também aqui tentar isolar o x. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar esse 4, menos 4x que está aqui na direita e vou passar lá para a esquerda. Na verdade, eu nem preciso passar ele, né? Porque se eu tenho menos 4x num lado e menos 4x do outro, eu posso simplesmente simplificar eles. Não preciso passar. Porque se eu passar para o outro lado, ele vai ficar positivo e aí eles vão se anular. Ou se eu passar esse aqui da esquerda para a direita, ele vai ficar positivo e vão se anular. Então, sempre que eu tiver mesmos valores dos dois lados da igualdade, eu posso já simplificar direto, tá? Então, esse menos 4x daqui vai simplificar com esse menos daqui. Vai sobrar só x ao quadrado mais 4, e eu já vou passar esse 4 lá para o outro lado, tá? Então, x ao quadrado é igual o 20 que eu já tinha, e o mais 4 eu vou passar lá para o outro lado negativo. Aí vai ficar x ao quadrado é igual a 16, e aí eu vou tirar a raiz dos dois lados, né? Para sumir com esse expoente quadrático aqui do meu x. Então, eu vou tirar a raiz aqui e a raiz aqui. Então, vai simplificar, x é igual... Aí aqui tem que prestar bastante atenção, tá, gente? Porque quando eu faço essa operação aqui de colocar a raiz dos dois lados, o x aqui, se eu tirasse só a raiz do 16, seria 4. Só que o que eu tenho aqui é uma igualdade. Eu tenho x ao quadrado é igual a 16. Ou seja, o valor que está aqui, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai me dar 16. E aí eu tenho duas possibilidades. Eu sei que raiz que 16 é 4 vezes 4. Mas, se eu tiver menos 4 vezes menos 4, também pode ser 16, né? Porque menos com menos é mais. Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho que colocar as duas possibilidades. Pode ser mais ou menos 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16, só que menos 4 vezes menos 4 também é 16. Então, eu tenho que colocar mais ou menos 4. Então, aí que aparece aquele famoso, né, x', x2', ou x1 e x2. Porque eu tenho aqui duas respostas possíveis. O x pode ser 4 e o x pode ser menos 4. Tem gente que usa x1 e x2, gente que usa x' e x2', tanto faz. Então, aqui a solução dessa equação é 4, menos 4. Tá? Tem duas soluções. Isso é uma característica também comum das equações quadráticas, a incógnita ter duas soluções. Nem sempre isso vai acontecer. Olha aqui, no primeiro exemplo era só 0. Então, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Como é que eu sei se a equação tem uma solução ou duas soluções? Tem uma maneira da gente saber isso olhando o discriminante, que é o delta. A gente vai falar dele daqui a pouquinho na fórmula de Bhaskara. E o último aqui, a última equação, também aqui eu tenho agora o quadrado da soma, né? Também é lá, a gente vai relembrar produtos notáveis. Da mesma maneira que a gente fez nesse segundo, só que o termo do meio aqui agora ele é positivo. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Isso tudo é igual a 4. Isso aqui, tudo que eu fiz, eu resolvi isso daqui, tá? Que é o x mais 2 ao quadrado.
Deu toda essa resposta aqui que a gente viu lá na aula de produtos notáveis. Agora eu vou reescrever isso aqui. Vamos calcular o que dá para calcular. Então, fica x ao quadrado. O 2 eu posso multiplicar com o 2 aqui, fica mais 4x. E o 2 ao quadrado é 4. Isso é igual a 4. Aí lembra que eu falei? Quando eu tenho termos iguais dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar eles. Eu tenho 4 aqui na esquerda e 4 na direita. Então, eu vou simplificar eles. Fica x ao quadrado mais 4x é igual a 0. Bom, aí agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque eu tenho que isolar o x. Se eu passar o 4x lá para o outro lado, eu não estou isolando o x, né? Porque eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, uma possibilidade que eu tenho aqui, se eu não quiser usar a fórmula de Bhaskara, é isolar o x, botar ele em evidência. Vou colocar o x em evidência, e aí esse 4x aqui, ó, vai se transformar um pouquinho e a gente vai conseguir resolver. Por quê? Tem x nos dois termos, né? Então, eu coloco o x em evidência, abro um parênteses e agora coloco o que está multiplicando por esse x. Então, no primeiro aqui, que é x ao quadrado, o que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? É o próprio x. X vezes x é x ao quadrado. No segundo termo, o que multiplicado por x vai resultar 4x? É o 4, né? Então, mais 4. É igual a 0. Então, eu só reescrevi essa equação de cima e escrevi aqui nessa de baixo. Por que eu fiz isso? Ó, porque se uma multiplicação resulta em 0, então um dos dois termos tem que ser 0. Ou o x é 0, ou o x mais 4 é 0. Senão não vai dar 0, né? Quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho que ter uma coisa multiplicando por 0. Ou 0 vezes 0, enfim. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar os dois termos, vai colocar, zerar eles dois. Ou o x é igual a 0, ou o x mais 4 é igual a 0. E aí, daqui vão surgir de novo duas soluções. A primeira é x igual a 0, e a segunda, agora eu posso isolar esse 4 aqui. Vou passar o 4 lá para o outro lado, então o x é igual a menos 4. Então, eu tenho duas soluções para essa equação também. Ou o x é 0, ou o x é menos 4. Nem precisou usar Bhaskara, né? A gente conseguiu só, colocando o termo ali em evidência, resolver ela. Essa daqui é mais tranquilinha de resolver assim, sem Bhaskara, porque a gente não tem o termo independente, né? Não tem o C, só tem A e B. Essa primeira aqui, a gente só tinha A. E nessa segunda aqui, a gente só tinha o A e o C. Então, percebe que quando você tem uma equação do segundo grau incompleta, você até consegue resolver ela sem Bhaskara, mais tranquilo. Quando ela é completa, fica um pouquinho mais complicado. Aí tem outras maneiras de resolver, ou então usando Bhaskara, tá? Então, a solução dessa terceira é 0 e menos 4. Tranquilo? Vou seguir, então. Qualquer coisa, dá um grito aí, se tiver muito rápido. Bom, e aí, então, como é que a gente pode resolver se não for tão simples igual esses 3 exemplos que eu dei aí, que não precisou de fórmula nenhuma, a gente só foi equilibrando a equação e isolando o x? A gente tem 3 maneiras aqui, né, as mais conhecidas, que é fazer uma fatoração, a gente já viu lá o que é fatoração, né? Ou a gente pode usar Bhaskara, que é a fórmula de Bhaskara, ou a gente pode utilizar soma e produto. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês fatoração e Bhaskara, na próxima aula eu mostro para vocês soma e produto, tá? Senão não vai dar tempo de ver tudo hoje, muita coisa. Bom, fatoração. Então, lembra lá quando a gente, na aula de produtos notáveis e fatoração, que eu falei do trinômio quadrado perfeito, que era o quê? Era identificar lá naquela expressão numérica, a formação dela sendo a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Ou a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. É o que a gente acabou de resolver também no exercício anterior, né? A gente tinha lá o a mais b ao quadrado, e aí abria nessa primeira aqui, ou o a menos b ao quadrado e abria nessa segunda fórmula aqui. Então, basicamente é isso. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar na equação, ó, eu coloquei 2 exemplos aqui, se ela se encaixa nesses moldes aqui da fatoração. E aí eu vou reescrever ela como um produto notável. Então, por exemplo, nessa primeira, será que eu consigo colocar ela nesses moldes aqui? Ó, o segundo termo é negativo, então eu já vi que se eu quiser reescrever ela, fatorar ela, eu vou usar essa de baixo aqui, porque essa de baixo, o termo central também é negativo.
Eu vou olhar o termo independente, porque o termo independente ele tem que ser um valor ao quadrado, né? O b é ao quadrado. Então, o 9, eu consigo reescrever ele como um valor ao quadrado? Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Tem o 3, né? Alguém ia falar, acho que era a Tainá. É o 3. Bom, então eu posso reescrever o 9 como 3 ao quadrado. Beleza, vou guardar essa informação. Mas aí, se o b é 3, eu colocando ele aqui como 2 vezes a vezes b, será que vai dar 6x? Seria 2 vezes o a, que é 1, no caso aqui é o que acompanha aqui o x ao quadrado. É o x, no caso, né? Porque é o que está aqui, o primeiro termo ao quadrado, é o a. E é 2 vezes A vezes B. Então, seria 2 vezes A, que é X, vezes B. O B eu acabei de gravar aqui mentalmente, que é 3. E 2 vezes 3 vezes X dá 6x. Então, beleza. Essa daí eu vou conseguir reescrever ela na forma fatorada. Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado é igual a zero. Ó, eu tenho o A sendo x e o B sendo 3. E aí, isso eu posso reescrever como A menos B ao quadrado, que é exatamente essa forma fatorada aqui, que é o A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Acho que eu me enrolei um pouquinho na hora de explicar, mas deu para entender? Dei uma voltinha aí, talvez tenha ficado meio confuso. Se ficar confuso, vocês me falam, tá? Mas basicamente o que eu estou tentando fazer é reescrever a equação para ela se encaixar em um desses dois moldes aqui, porque ela se encaixando nisso, eu posso passar ela para um produto notável. Nesse primeiro caso seria o a mais b ao quadrado, e nesse segundo caso seria o a menos b ao quadrado. Tá? Então, nesse primeiro aqui, esse aqui se encaixou nesse segundo, que é o a menos b ao quadrado. O a é x, o b é 3, e isso tudo elevado ao quadrado é igual a zero. Aí, beleza, agora eu vou resolver essa minha equação reescrita dessa maneira. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar esse quadrado, por quê? Porque eu tenho um parênteses. Então, se tiver parênteses, eu deixo para resolver sempre por último. Eu não tenho como tirar nada do que está no parênteses. Eu tenho que tirar esse quadrado daqui primeiro. Aí, eu vou colocar a raiz nos dois lados. Aí, vai ficar x menos 3, porque a raiz vai cancelar aqui, né? Vai simplificar com quadrado. É igual a raiz de zero. E raiz de zero é o próprio zero. Agora eu vou passar esse menos 3 lá para o outro lado. Então, vai ficar x é igual a 3 positivo. Então, a solução nesse caso aqui é 3. Tranquilo? Então, só para mostrar para vocês que tem uma outra maneira de fazer sem usar a fórmula de Bhaskara. Não precisa da fórmula de Bhaskara. Só reorganizando a equação e fatorando ela. Tranquilo? Beleza. Nessa segunda, eu posso também resolver por fatoração. Essa aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Ó, eu tenho aqui x ao quadrado, então se eu comparar aqui com uma dessas duas opções, o a também vai ser x, né? Depois eu tenho mais 10x, agora eu tenho o segundo termo também positivo, então poderia ser essa minha primeira fórmula aqui, e aí eu teria que ter o 2 multiplicado pelo a e multiplicado pelo b. O a é x, e o b tem que ser um valor que multiplicado por 2 dá 10. Bom, o único valor que multiplicado por 2 dá 10 é o 5, né? Então, o b teria que ser 5. Só que 5 ao quadrado não dá 21, dá 25. Ah, então eu não vou conseguir usar a forma de fatoração, vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Na verdade, a gente pode usar um artifício aqui. Se eu preciso que o 21 seja 25, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar mais 4 aqui. Eu vou somar mais 4 e vou subtrair 4 também. Concorda que se eu somar 4 e subtrair 4 na equação não vai mudar nada? Porque eu poderia cancelar eles dois. Então, eu vou somar 4 e subtrair 4. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 10x mais 21 mais 4 menos 4 é igual a zero. Eu poderia simplificar o mais com o menos e voltaria a zerar, voltaria a equação que eu tenho anteriormente. Mas eu não quero, eu quero juntar o 21 com o 4. Eu vou ficar com x ao quadrado mais 10x mais 25 menos 4 igual a zero. Agora sim, ó, se eu olhar só para essa parte aqui da minha equação, eu consigo reescrever ela
na forma fatorada, porque o A é x, o B é 5, que 5 ao quadrado dá 25, e o A, 2 vezes A vezes B, vai dar 10x. Então, aqui eu vou escrever como x menos 5 ao quadrado. Tá? O A é x e o B é 5. Isso tudo menos 4 é igual a zero. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou passar o menos 4 lá para o outro lado. Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado é igual a 4 positivo. Agora eu tenho que tirar a raiz, esse expoente daqui, né? Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Faço raiz aqui, raiz aqui. Aqui eu vou simplificar. Então, vai ficar x menos 5 é igual a mais ou menos 4, né? A gente não pode esquecer que pode ser positivo ou negativo. E aí a gente vai ter que fazer o estudo dos dois casos. Vou colocar aqui em cima. Professora, não seria mais ou menos 2? Isso, mais ou menos 2, obrigada. Que eu tirei da raiz. Isso. Mais ou menos 2. Então, o x pode ser mais 2, e aí eu passo esse menos 5 lá para o outro lado e fica positivo, e aí o x é igual a 7. Ou o x pode ser menos 2 com mais 5, o x é igual a 3. Então, eu tenho essas duas possibilidades aqui para o x. Ou ele é 7, ou ele é 3. Beleza? Não, peraí, aqui era mais, tá? Falar, eu tinha quase certeza que era negativo, menos 7, menos 3, é porque aqui é mais, né? Essa equação aqui, o 10 é positivo, então aqui é x mais 5, x mais 5. Então, peraí que vai mudar aqui. Aqui vai ficar negativo. Aqui vai ficar positivo. O 2 é negativo. Pronto. Menos 5 com 2 dá menos 3, e menos 2 com menos 5, menos 7. Agora sim. Então, a solução aqui é menos 3 e menos 7. Beleza? Então, tem essa possibilidade de fatorar. Nem sempre é a melhor opção, porque às vezes você tem que ficar tentando aqui identificar os termos. Essa primeira aqui era mais tranquila, mais fácil, a segunda nem tanto. Então, é uma possibilidade que vocês têm, caso, né, sei lá, deu um branco, esqueceu a fórmula de Bhaskara, tem essa possibilidade de tentar fatorar ele e resolver sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas o mais comum mesmo é a gente usar Bhaskara. Bom, então vamos ver como é que é aí a resolução com a Bhaskara. Vou fazer aqui rapidinho, que já acabou nosso tempo. Então, tá aqui a famosa fórmula de Bhaskara, eu não vou demonstrar aqui para vocês de onde ela vem, mas não é muito difícil também, tem aí vários vídeos no YouTube mostrando, caso vocês tenham curiosidade de saber de onde vem a fórmula de Bhaskara. Mas já vou dar ela pronta aqui para vocês. Então, para calcular o x, eu posso usar a fórmula de Bhaskara. E eu preciso identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C da minha equação, tá? Então, vai ser o x é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta é o B ao quadrado menos 4AC. Tem gente que já coloca essa fórmula aqui do delta dentro aqui da raiz e resolve tudo numa equação só. Eu não costumo fazer isso, eu costumo achar primeiro o delta e depois colocar aqui para encontrar o x, tá? Porque, isso aí. Porque na aula que vem eu vou mostrar para vocês o estudo do delta, quando o delta é um valor positivo, quando o delta é zero, quando o delta é negativo, pode acontecer, né? São informações diferentes e vai acabar interferindo no valor de x. Em quantos x você vai encontrar, se é real, se é complexo. Então, eu prefiro fazer separado. E também para não me confundir, né? Porque às vezes fica uma equação muito grande e pode se confundir. Então, eu acabo fazendo separado. Aqui eu coloquei a mesma equação que eu coloquei no exemplo anterior, que eu resolvi fatorando, né? Somei 4 e tirei 4, para a gente resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos primeiro identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C aqui. Quem é o A, o B e o C nessa equação? O A é 1, né?
é 10 e o C é 21. Isso aí. Beleza, eu vou jogar já na Bhaskara. Então, primeiro eu calculo o delta, que a gente chama de delta ou discriminante, que é o b ao quadrado. Então, o b é 10, fica 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 21. Eu gosto sempre de colocar o a e o c entre parênteses. Por quê? Para não esquecer do sinal. Às vezes você pode esquecer do sinal. Então, sempre que eu calculo, já é automático para mim colocar parênteses ali para não esquecer de incluir o sinal. Beleza. 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 21. Então, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4, dá 84. 100 menos 84 dá 16. Beleza, encontrei o discriminante, é 16. Agora eu vou encontrar o x. Então, vou colocar a equação do x. X é igual a menos b, então é menos 10, mais ou menos raiz de delta, o delta é 16, dividido por 2 vezes a, e o a é 1. Aí aqui eu já abro em duas equações. Eu faço x', que é, eu coloco aqui o delta positivo, e depois o x duas linhas com o delta negativo. Então, vai ficar menos 10, mais raiz de 16 é 4, já vou colocar aqui, resolvido, sobre 2 vezes 1, 2. E aqui eu faço já a solução. Menos 10 mais 4 dá menos 6, sobre 2 é igual a menos 3. E o x duas linhas, ou o x2, agora vai ser com o discriminante negativo. Então, é menos 10, menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar menos 10 com menos 4, dá menos 14 sobre 2, é igual a menos 7. Então, deu a mesma resposta que lá no método anterior, né? Só que lá a gente fez fatorando e aqui fez resolvendo pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Deu para dar uma relembrada aí na fórmula de Bhaskara? Acho que deu, né? Deu. Vem isso tanto, né? Desde o primeiro ano, fica repetindo a fórmula de Bhaskara, acho que já entrou por osmose. Beleza, bom, já ultrapassei meu tempo aqui. Aqui eu tinha colocado para a gente resolver aquele exercício lá inicial, mas aí eu deixo para a aula que vem, tá? Então, na aula que vem eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, se vocês quiserem tentar, a resposta tem que dar 5. E depois eu vou fazer um outro exemplo que eu tinha separado também, e aí vou mostrar para vocês o outro método, que é o da soma e produto. Beleza? Beleza. Ok. Então, tá. Obrigada, pessoal, pela participação, pela aula de hoje. Vou pausar a gravação aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Obrigada a você.